peço sabedoria, entendimento, conhecimento, pois o Senhor é a nossa força, Pai, é o nosso escudo, é a nossa fortaleza. Neste momento me dê sabedoria para trazer a mensagem do Senhor, Pai. Que não seja eu, mas o Teu Espírito usando a minha boca, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. O tema dessa noite, irmãos, é a guerra entre o quê? O Espírito e a carne. O maior inimigo do homem, eu sempre digo, irmão, que o maior inimigo do homem é ele mesmo. Por mais que nós tenhamos conhecimento, por mais que nós você conheça de Gênesis a Apocalipse, por mais que você seja uma pessoa estudada, por mais que você tenha teologia, por mais que você tenha conhecimento profundo, muitas vezes você já parou para pensar que muitas vezes você faz coisa errada, conhecendo a Bíblia, sabendo o que é errado, mas não tem força de não fazer. Você sabe disso? E aí nós vamos estudar sobre isso, porque eu conheço a palavra, porque muitas vezes até eu prego, muitas vezes até ensino, mas no momento que é para eu resistir àquilo que eu prego, que no momento que eu passo por uma tentação, por uma provação, e muitas vezes eu estou fazendo coisas erradas, mesmo sabendo que eu não posso fazer, pastor, mas eu não sei o que é isso, eu não tenho força para não fazer. Eu sei que é errado, eu sei que não pode, eu sei que muitas vezes eu tento a não fazer, mas eu continuo fazendo. Então tem um segredo que você precisa saber, que o inimigo mais perigoso, o inimigo que é muito além do que Satanás, chama-se a carne, chama o seu ego, chama a nossa prepotência, o nosso orgulho. Essas coisas, irmãos, domina o espírito, porque há entre você uma briga entre a sua carne e o quê? E o espírito, está lá em Gálatas 5, versículo 19, que a sua carne briga contra o teu espírito, e o teu espírito briga contra a tua carne, para que ambas não façais o quê? O que quereis. Pastor, mas qual é a diferença de uma pessoa que conhece, faz tudo errado e não tem força de fazer, e a diferença de uma pessoa que conhece a verdade, vem a tentação, mas ele resiste? É porque a pessoa que ela resiste à tentação é uma pessoa que anda no Espírito. Diga glória a Deus. Mas mesmo você conhecendo a Bíblia, mesmo você tendo um ano de cristão, mas se você faz coisas erradas, é porque você está andando na carne. Não é que você não está andando no Espírito. Porque Paulo fala que é impossível uma pessoa que anda no Espírito fazer a concupiscência na carne. Por isso que há muitas pessoas nas igrejas fracas, irmão. Porque o primeiro passo para você se fortalecer diante do Espírito Santo é quando você vive uma vida de consagração, é quando você tem uma vida de oração, é quando você é uma pessoa que tem um contato com Deus em oração. Você é uma pessoa que está sempre com o joelho no chão, orando ao Senhor, pedindo força ao Senhor, e você, através dessa sua busca, através dessa sua entrega, você passa a quebrar a reina da carne, você passa a quebrar o domínio da carne e passa agora a dar o domínio para o teu espírito. Diga glória a Deus. O diabo nem vai fumar, você diz eu não fumo. O diabo nem vai mentir, você diz eu não minto. O diabo diz, olha, fica com raiva da irmã, você diz eu não fico. O diabo diz, olha, faz isso, faz aquilo, você diz eu não faço. Aí, por que você não faz? Você pode olhar e dizer, porque eu ando no espírito. Diga glória a Deus. Então há uma diferença entre os que andam no Espírito e os que andam na carne. A Bíblia diz pelos frutos os conhecereis. É muito fácil você compreender e entender um cristão que anda no Espírito, e é muito fácil também você entender um cristão que anda na carne, irmão. Por quê, pastor? Mas como é que nós conseguimos discernir quem anda no Espírito e quem anda na carne? É só você olhar os frutos. Pelos frutos os conhecereis. A pessoa que anda no Espírito anda pelo poder da palavra. Tudo que vai fazer é pela palavra. Mas a pessoa carnal, tudo que vai fazer é vergonha.
tudo que vai fazer. E a desculpa dos cristãos carnais é porque eu sou fraco, é porque eu estou frio. A desculpa das pessoas que andam na carne nunca coloca a responsabilidade em si mesmo. Sempre culpa alguém. As pessoas, como o Zé Mundo falou, saem da igreja, aí você chega para elas e pergunta, mas por que você saiu? Não, porque aquela igreja é rígida. Não, porque aquela igreja cobra demais. Não, porque aquele pastor é carrasco, né? Já me chamaram até de carrasco, né? É porque aquela igreja quer ser santa. Não, porque aquela igreja não precisa de tanta besteira, de tanta frescura. Você está entendendo, irmão? Como é que uma pessoa espiritual abre a boca para falar uma coisa dessa? Sabendo você e eu que temos um conhecimento, que se nós entregamos a nossa vida para Jesus, e se nós estamos dentro de uma igreja, é para manter uma vida santa, sim ou não? Porque como nós vamos se salvar se nós não rejeitar a carne? Como nós vamos se salvar se nós viver dentro de uma igreja light, que você pode mentir, que você pode beber, que você pode se prostituir, que você pode roubar a galinha do vizinho, que você pode fazer o que você quiser, e quando você deitar na sepultura, o pastor vai botar seu caixão aqui dentro e vai dizer, ô irmão, graças a Deus o nosso irmão partiu para Cristo. Isso é mentira, isso é hipocrisia, irmão. Não tem como uma pessoa subir ao céu se não for uma pessoa santificada. Você tem que santificar, você tem que mudar o teu caráter, você tem que mudar a forma que você, quando você levantou a mão, você não pode ser a mesma pessoa que daquele dia você levantar a sua mão. Você tem que mudar, o seu caráter tem que nascer de novo. Diga agora a Deus, você tem que ter uma nova história. As pessoas têm que olhar para você e dizer verdadeiramente, ela não prestava, não valia nada, mas depois que foi para a igreja, mudou, está liberta, é outra pessoa. Diga agora a Deus, não, aquele homem não valia nada, mas depois que está na igreja, é um profeta, é um homem de Deus, tá? Olha, eu tenho até vontade de ir para a igreja, porque eu vi a transformação da vida daquele homem, mas quando olha para você que está dentro de uma igreja, que tem 10 anos, 20 anos, ele diz, Deus me disse, se for para a igreja com fulano, eu preciso ficar na rua. Você entendeu, irmão, a diferença? Então por isso que nós temos que compreender que a melhor forma de nós se salvar é pelo caminho da santificação. É pela santificação. Seja sincero com você mesmo. Você acha que você vai conseguir subir o céu de todo jeito? Você acha que nós, brincando de ser cristãos, nós levando as coisas por brincadeira, você acha, seja sincero, você vai se salvar? Você acha que se nós permitir essa igreja ficar uma igreja light, você acha que o pastor também vai se salvar? Não vai não, irmão, porque Deus vai cobrar as almas que se perderam, os que acham o pastor. Por isso que é necessário que haja perdas. Por isso que é necessário que, como joga rede, que puxa a tarrafa, existem as escolhas dos melhores peixes. O pescador é Jesus, a palavra é a rede. Então, se ele lança a rede e a pessoa não consegue guardar a palavra, no Salmo 101 diz o quê? Não ficará na minha casa ninguém com coração mentiroso. Então, quando você vê uma pessoa se desviar, quando você vê uma pessoa se afastar, quando você vê uma pessoa tomar direção de sair de uma igreja séria, é porque essas pessoas devem dar mentira, irmão. Essas pessoas não querem nada com Deus. Essas pessoas querem viver uma vida religiosa, uma vida carnal. Elas não querem abandonar seus erros. Então, quando há o impacto da palavra, quando há o confronto da palavra, a pessoa ela diz assim: ah, eu não vou ficar nessa igreja não, porque essa igreja é cheia de besteira. Essa igreja cobra demais. Essa igreja é chata. Não, porque aqui as outras igrejas a gente pode fazer o que a igreja não faz, porque tem uma diferença. Que essa igreja é espiritual. Diga agora, Deus não é uma igreja carnal, irmão. Eu não vou perder meu tempo de estar em um altar mentindo, aceitando coisa errada, não, porque quem vai para o inferno sou eu. Eu prefiro perder para eu ganhar a minha salvação do que eu ganhar
desagradar você, mostrar para você que você está errado, que você precisa mudar, que você precisa ter um caráter diferente, que você precisa se converter de verdade, mudar essa vida pecaminosa, de que dizer para você: não, você está bem. Olha, irmão, vai desse jeito que tu vai para o céu. Não estou mentindo, eu estou sendo hipócrita. E outra coisa também, quem não aceita a verdade não é de Deus, você sabe disso? Toda pessoa que se revolta com a verdade, toda pessoa que se levanta contra a verdade, toda pessoa que vai em impacto com a palavra de Deus, essa pessoa não é de Deus, é das trevas. Porque quem é de Deus, a Bíblia diz: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Diga glória a Deus. Quem é de Deus, ainda que esteja caído na calçada, ainda que seja uma prostituta, ainda que seja um drogado, ainda que seja, irmão, uma pessoa criminosa, mas na hora quando Deus tem um plano na vida dessa pessoa, que essa pessoa escuta a palavra de Deus, ela chora, ele chora. É verdade, eu estou errado, eu tenho que mudar. Mas os hipócritas, as pessoas carnais que não querem nada com Deus, em vez de se alegrar com a palavra, mostrando que estão errados e tem que mudar para ir para o céu, não se revolta contra ela, se revolta contra a verdade, não aceita a verdade, não aceita. Olha só um pouquinho só, um pouquinho, não aceita. Quem é de Deus escuta a palavra, e quem não é, se revolta contra ela. Tem muitos cristãos que em culto de doutrina escuta a palavra de Deus, mas quando sai por aquela porta sai reclamando: ah, o pastor estava falando da minha vida, ah, o pastor estava pregando a minha vida. Se está pregando a sua vida é porque você precisa mudar, é porque você precisa ter um caráter de Deus na sua vida. Se a palavra ela bate seus pontos fracos, é Deus querendo dizer para você: olha, entrega a sua vida para mim, eu quero mudar o teu caráter, eu quero te transformar, eu quero fazer você nascer de novo. Então quando você reconhece que você está errado e precisa de uma mudança espiritual, irmão, a presença do Espírito Santo vem sobre a sua vida. Mas o problema é: será que eu estou espiritual? Você acha que uma pessoa espiritual, irmão, é porque está na igreja? Tem tantos pastores carnais, tem tantos obreiros, irmãos carnais. Eu tenho 25 anos, eu já passei por muitas igrejas, já vi coisas que você não adianta nem eu falar. Pessoas que você olhava assim e dizia assim, andava de gravata, de paletó, sapato social, andava todo chique, mas quando você olhava para a pessoa, era carnal. Eu via muitas obreiros, e quando eu bati o olho assim, eu dizia: não tem nada com Deus. Mas como é que você sabe, pastor? Quando você olha para aquela pessoa e vê o fruto daquela pessoa. Você acha que uma pessoa que é de Deus vai ficar mal, vai ficar intrigado de algum irmão? Você acha que uma pessoa que tem o Espírito Santo, irmão, essa pessoa, o fruto do Espírito Santo, todos nós sabemos quais são. Todos nós sabemos que o fruto do Espírito é o quê? Primeiro passo, amor. Pergunta para o seu irmão: tem amor? Diga assim: tem. Beleza, é o primeiro fruto. Porque o amor faz você perdoar, sim ou não? O amor faz você olhar para uma pessoa que está caída e dar a mão para levantar, sim ou não? O amor faz você ver uma pessoa que está passando fome, você chega e leva um pratinho de comida, sim ou não? O amor faz você ver um irmão que anda com a roupa rasgada e você olha assim e diz: meu Deus, eu vou pegar a minha melhor roupa e voltar para meu irmão. Isso é o amor. O amor é mostrado com ação. O amor é paciente, o amor não se irrita. O amor é longânimo. Então você presta atenção que uma pessoa que tem um amor dentro dela, que anda no Espírito, é conhecido, irmão. Você pode dar na cara do irmão, ele olha para você, se ira, mas no mesmo momento, se eu abençoe o irmão que deu na minha cara, você consegue perdoar. Você não guarda mágoa, você não guarda ódio, você não guarda ressentimento. Você sabe que nós estamos se santificando para ir para o céu. O amor não olha defeito, irmão. O amor não olha. Eu vou explicar por quê. Não é nós aceitar erro de ninguém, você sabe que eu não aceito. Mas o amor, o que é não olhar o defeito? Vocês vão entender. Por exemplo, vamos dizer que
que nosso irmão Zé Nunes está fraco, está fazendo besteira. Em vez de eu acusá-lo, em vez de eu tirar esse fardo do que está nele, em vez de eu matá-lo, eu vou até ele e digo: meu irmãozinho, vamos orar nós dois. Meu irmãozinho, olha, eu quero te ajudar. Pastor Berg, eu estou fraco, meu irmão. Não, levanta a cabeça, Deus é contigo. Não, eu vou te. A Bíblia diz que o cordão de nos joga quando um quer, o outro levanta, o outro diga glória a Deus. Mas no dia que nosso irmão Zé Nunes estiver fraco, no dia que nosso irmão Zé Nunes não tiver força, eu aí vou tirar o resto da força que ele tem, então eu vou matar ele, irmão. Então o que é que eu tenho que fazer? Não é aceitar o erro de irmão Zé Nunes, mas é irmão Zé Nunes, o outro com a minha ajuda, o outro com a minha oração, o outro com o meu jejum. Meu irmão, pega na minha mão e vamos se levantar, diga glória a Deus. Então você passa a mostrar que você é uma pessoa que anda no Espírito, irmão. Mas nunca deseja a queda do teu irmão. Nunca se alegre porque teu irmão caiu. Nunca faça essa besteira. Você sabe que tem pessoas que dizem assim: não diz, fulano ia cair. Faz festa, acende vela, faz bolo, alegra, bate uma alegria porque seu irmão caiu. Nós temos que se entristecer, irmão. Quando você vê seu irmão falhando, errando, em ponto de se desviar, irmão, é momento da igreja se levantar e apresentar o nosso irmão em oração. Diga glória a Deus. Nós temos que ajudar. Essa é a função de uma igreja que tem amor, irmão. A função de um pai que ama o seu filho não é aceitar o erro dele, ele tem que ser disciplinado, tem que sim, mas nós temos também que olhar com um olhar de amor. Diga glória a Deus. É dar uma segunda chance, é dar uma terceira, é dar uma quarta. Pedro chegou para o mestre e disse: mestre, quantas vezes eu perdoarei meu irmão que me feriu? Só 7. Jesus orou e disse: em verdade, eu digo que não só 7, mas 70 vezes 7. Diga agora, Deus, perdoará seu irmão, mas se eu estiver no mundo todo, Jesus disse: não, ele dia. É no dia. É no dia que você tem que perdoar 70 vezes 7. Pastor, mas é difícil. Não é para quem ama. É difícil, pastor, você perdoar uma pessoa que te magoou. Para quem ama Deus não é difícil. Agora, para quem anda da carne, vai desejar matar, vai desejar que se desvie, vai desejar que se quebra a cara, vai desejar que se ferre. É verdade ou não é? Mas a pessoa que tem a presença do Espírito Santo, que tem um verdadeiro amor dentro dessa pessoa ela ora pelos seus inimigos. Diga agora a Deus. Mas não é uma oração de macumbeiro, porque tem pessoas que oram pelo irmão para que o irmão morra, para que o irmão comece o quebra, para que o irmão se dê mal. Então isso é oração de macumbeiro. A oração de Deus é aquela que a pessoa fala mal de você, dá na tua cara, te persegue, e você olha e diz: Senhor, guarda a vida do meu irmão, abençoa a vida dele, Pai, abençoa o comércio dele, faz essa pessoa mudar. Ô Pai, olha, coloca a paz entre mim e essa pessoa. Aí você vai ver que você vai juntar brasa no altar sobre a tua cabeça. Diga glória a Deus. Há uma diferença entre quem anda no Espírito e na carne. Há diferença. O Espírito Santo, ele faz você vencer qualquer ataque maligno. O diabo não pode pegar você na bebida, na prostituição. Se o diabo não pode pegar você em outras coisas, ele vai pegar você no seu sentimento. No seu sentimento. Aí o diabo vai colocar no teu coração: os irmãos não te amam, os irmãos não gostam de você. O diabo, ele não é besta, ele vai usar estratégias. Eu já passei por igreja que tinha irmãos que deixavam de ir para o culto porque o diabo colocou na mente do irmão e os irmãos não gostavam dele. Tem pessoas que se desviam porque o irmão às vezes passou e não deu a paz do Senhor. Irmão, existe, olha, Satanás, ele sabe trabalhar que você não tem nem ideia, irmão. Às vezes a pessoa vai passando distraída, às vezes pegou na mão do, esqueceu de pegar na mão do outro, o irmão já sai com raiva do outro, porque o irmão está com raiva da minha cara, não pegou na minha mão. O diabo, o irmão, sabe trabalhar. Aí eu pergunto: uma pessoa que está em espírito vai criar mágoa, raiva do irmão porque não pegou na mão? Porque não deu a paz do Senhor, irmão?
Isso são para pessoas carnais. Você, quando está espiritual, você entra dentro da igreja. A primeira coisa que eu estou ouvindo que as igrejas estão mudando, as pessoas chegam na igreja, não dobram seu joelho para orar mais não. Se senta, vai conversar besteira, passa o dia todo conversando besteira, mas quando chega na casa, vem aproveitar 1h30 para adorar a Deus, buscar a Deus, dobrar seu joelho, clamar na presença de Deus, se senta, não fala nem com Deus, irmão, nem pede perdão ao Espírito Santo. Por isso que não tem mudança de vida. Por isso que passa anos e anos dentro da igreja e aquela mesma pessoa, a mesma característica, porque não tem um coração quebrantado para buscar a presença do Espírito Santo. Jesus disse: quem me achará? Quem me buscar de todo coração. Será que o teu coração está aqui hoje? Será que o teu coração hoje está buscando Deus? Será que você veio aqui no sentido de adorar? Ou você veio assistir um culto? Participar de um culto? Há uma diferença de quem veio participar do culto e quem veio adorar a Deus. Por isso que tem muitas pessoas que quando saem da igreja dizem: esse culto eu não senti nada. Pensa no culto frio. É verdade ou não é? Mas vem cá, por que é que um sente e diz: rapaz, esse culto foi uma bênção. Tá, foi um dos meus melhores. Zé Bom disse: eu estava sentindo algo diferente que hoje. Mas talvez ele sentiu algo diferente que você não sentiu. Mas qual é a diferença do que sentiu e que não sentiu? Porque ele veio hoje para adorar. Pode até outro dia chegar aqui e não sentir nada, mas hoje, porque ele sentiu? Porque ele veio com o coração quebrantado, ele deixou o problema dele lá fora, ele esqueceu dos seus problemas e hoje ele foi louvar a Deus de coração, ele adorou. Por isso que ele sentiu a presença do Espírito Santo. Diga agora a Deus: quando você vem para a igreja, aprenda uma coisa, deixa teu problema no altar, adore a Deus, busque a Deus, esqueça do que aconteceu durante o dia, adore ao Senhor, porque se você conseguir adorar a Deus, você vai sair aqui com a sua vitória. Diga agora. Mas se Zé Nunes chegasse aqui cheio de problema, se ele chegasse aqui com o coração magoado, se ele chegasse aqui com o coração guardando o problema dos outros, o louvor dele aqui seria um péssimo louvor. Ele não sentiria a presença de Deus aqui hoje. E o diabo tem dito êxito dessas coisas, irmão. Porque as pessoas, em vez de vir adorar a Deus, entregar seus fardos a Deus, guardam seus fardos para si mesmo e ainda atrapalham o louvor que poderia dar a Deus no Espírito de verdade. A pregação que poderia dar o Espírito de verdade. As pessoas acumulam problemas e mais problemas dentro de si. E Jesus quis: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde, e acharás descanso para o teu coração. Diga glória a Deus. Sabe onde você encontra paz, descanso para a tua alma? É na presença do Espírito Santo. Diga glória a Deus. É buscando a Deus em espírito e em verdade. Adore a Deus nessa noite em espírito e em verdade, e você vai sair dizendo: oh, pastor, esse foi o melhor culto da minha vida. Mas o problema é: será que eu estou em espírito ou estou na carne? Se você está na carne, você vai sair: pastor, esse foi o pior culto da minha vida. E ainda vai sair falando do culto. Quando chegar na sua casa, você vai olhar o cabelo da tua irmã. E tu viu como o cabelo da irmã está maquiado? Pessoas carnais. Você viu como a irmã estava com a roupa curta? Você viu como o irmão estava de cara fechada? Você viu que aquela criança não parava correndo dentro da igreja? É porque você não vê adorar a Deus. Você vê olhar para o cabelo da irmã, você vê olhar para a roupa da irmã, você vê olhar para a vida dos irmãos, mas no dia que você vem buscar a presença de Deus, se você perguntar que roupa a irmã está vestida, eu não sei. Como é que estava o cabelo da irmã? Eu também não sei. Mas por que você não sabe? Porque eu estava tão espírito, eu não estava olhando vida nem dele, eu estava adorando a presença do Espírito Santo. Então quem vem adorar a Deus não olha para a roupa de ninguém, não olha para o pecado de irmão, não olha para nada, irmão, só
Porque tem irmãos que quando termina o culto é só para falar dos outros. Aí eu pergunto aí, espírito? Está na carne, irmão. Se você termina o culto aqui, eu nem me lembro que roupa tu está vestido. Se teu cabelo está rompeado, eu não vim olhar para a frente de ninguém. Eu vim adorar. Deixa eu dar outro recado de Deus para você. Igreja, irmão, é lugar de pecador. Você é pecador? Então, tenha paciência. Porque da mesma sorte que Deus te libertou, ainda que tu vê o irmãozinho fraquinho, ainda que tu vê o irmão falhando, ainda que tu vê o irmãozinho não está adequado ao Evangelho, não se preocupe, porque quem liberta teu irmão não é você. Quem liberta o seu irmão não é você, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem convence você do juízo, da justiça e do pecado. Tem pessoas que começam bem e findam mal, mas tem pessoas que começam mal e findam bem. Só Deus pode libertar, só Ele. Ainda que nós temos que libertar o irmão, ainda que você vê o irmão bebendo cachaça, ainda que você tente que tirar aquele irmão da cachaça, você não vai conseguir. Mas se você pedir a Deus, Espírito Santo, liberte meu irmãozinho que está bebendo, Espírito Santo. Pai, eu estou pagando o preço por ele, eu estou orando por ele, eu vou jejumar pelo meu irmão, quando ele bater o olho na cachaça, ele começa a vomitar. Diga glória a Deus, porque a tua oração libertou o teu irmão. E o diabo está tendo tanto medo disso, irmão, que em vez de nós orar pelos nossos irmãos, nós estamos só olhando o problema, irmão. Jesus não olhou que Tomé era incrédulo, Jesus não olhou que Pedro era um cara agressivo, um cara que o diabo usava a boca dele. Jesus já sabia que se conseguisse colocar o Evangelho dentro dele, orando por ele, buscando pela alma dele, você pode prestar atenção. Olha Pedro depois que se converteu. Você sabe quantos anos Pedro se converteu, irmão? Pedro se converteu no dia que levantou a mão, foi assim? Pedro se converteu 3 anos. Foi 3 anos Pedro dando trabalho a Jesus, o diabo usando a boca dele, arrancando a orelha do soldado na espada. Pedro era impulsado, era agressivo. Pedro era um cara impulsado, irmão. Tomé, toda a vida que você ia levar a palavra, Jesus ia levar. Ele sempre usava a palavra porque era assim: nós vamos morrer. Se nós for, nós não vai dar certo. Era o crente contra. Tudo que ia fazer, vamos levantar a campanha, não dá certo não, era o crente contra. Mas você vê que Pedro se converteu primeiro do que Tomé. Pedro, ele se converteu no dia que se entregou a Cristo, que negou Jesus 3 vezes. E Tomé, ele só se converteu depois da ressurreição de Jesus, e ainda quando Jesus apareceu aos 10, ele não estava. E quando Tomé entrou, ele chega a dizer com tanta alegria: Tomé, tu não sabe o que foi que aconteceu, Tomé? Jesus nos apareceu, ele ressuscitou. Tomé olhou na cara de pau, porque Jesus já tinha falado que ele ia morrer e ia ressuscitar. Mas mesmo assim, dentro do coração de Tomé tinha uma incredulidade tão grande que ele diz: eu só creio se eu pegar na mão dele, se eu ver os cravos que foi pregado na mão, os buracos, e se eu ver o furo que estava na costela dele quando o soldado, aí eu crerei. Na mesma hora Jesus apareceu a ele. Diga glória a Deus. Ele caiu no chão de joelho, ele começou a chorar diante da presença do Espírito Santo, e ele diz: oh Pai, a partir de hoje eu acredito na tua palavra. Diga glória a Deus. E nunca mais Tomé foi ver. Mas eu pergunto a você: Jesus desistiu deles? Jesus julgou eles? Jesus deu oportunidades e mais oportuno? Pedro teve 3 anos de oportunidade. Tomé teve mais. Você entendeu, irmão, que nós temos que levar a igreja na doutrina, nós temos que corrigir quem estiver errado, mas nós não podemos tirar a oportunidade daquela pessoa se transformar. Você nunca coloque um jugo de juiz dentro de vocês, para fulano não ter mais jeito. Muitas vezes aquela pessoa que nós julgamos vai se salvar, e nós que julgamos vamos se perder. Tem pessoas que no começo dá trabalho, mas depois vai ser mais perto do que nós. Você sabia disso? Olha a Landoga no passado e olha a Landoga agora.
Quem olhava para a Landonga disse: não, aquele negão não tem mais jeito não. Se desviou mais de 300 vezes, irmão. Olha hoje ele firme, não perde campanha, não perde vigília, está sempre adorando a Deus, está sempre em jejum no dia de domingo. Até as pessoas que eram amigos dele olham para ele e dizem: rapaz, Alan está mudado, Alan. Teve um advogado que ele ligou para mim e disse: rapaz, Alan depois que entrou nessa igreja é outro homem. Alan não bebe mais, Alan não fuma mais, Alan não vai mais farra mais, Alan não vai mais para centro de feitiçaria. Então, aos olhos de muitas pessoas, dizendo para ele: não tem mais jeito. Mas Deus, no dia que Ele quer, Ele tira você do fundo do poço. Diga agora a Deus. No dia que o Espírito Santo determinar a sua libertação, não importa se tu é um drogado, não importa se tu é um cachaceiro, não importa se você é uma mulher faladeira da vida dos outros, não importa se você rouba a galinha dos outros, não importa o que você era. Ele tira você do fundo do poço e coloca você em lugar de destaque. Diga agora a Deus. E as pessoas que zombavam de você, as pessoas que mangavam de você, diziam que não tem mais jeito. Aí Jesus diz: olha o meu poder agindo ali, irmão. Mas nós não podemos desistir dos nossos irmãos. Nós não podemos. Ah, pastor, caiu, não tem importância não. Bata com ele e se levanta. Se lembra do nosso irmão Raul? Quando ele se converteu, ele era drogado. Era uma pessoa que vivia no mundo da farra. Mas você prestou atenção, o diabo tentou desviar ele duas vezes e o Espírito Santo atrapalhou o projeto do diabo. E quando ele foi para um casamento, ele bebeu cerveja lá, ele foi sincero, chegou: pastor, me disciplina, eu tomei cerveja. E aí, ele passou pela disciplina dele, irmão. Mas se eu tivesse desistido de Raul, hoje Raul é um belo preto. Raul é um menino que busca muito a Deus. Mas se nós olhássemos no passado de Raul, ninguém acreditaria nele, sim ou não? Sim. Ninguém confiava esse menino entrar na casa de ninguém. Hoje, ele pode entrar na casa das pessoas, ele pode entrar, ele pode sair, porque Deus fez uma mudança, uma transformação na vida dele. Agora Deus, isso pelo poder do Espírito Santo. Mas se nós olhássemos o problema de Raul, se nós olhássemos o passado de Raul, ninguém confiaria em Raul, irmão. Ninguém dava chance a Raul. Ore pelo teu irmão que está fraco. Peça a Deus pela vida dele, pela vida dela. Se eu dar um conselho a você, quando tu vê o teu irmão falhando, o irmão fraquinho, não fale mal do teu irmão. Não seja juiz. Não diga que não tem mais jeito, que não tem como mudar, irmão. Olhe lá de amor e de misericórdia. Ore, eu prefiro que você caia, mas que você bata com ele e se levante, de que você permanecer caído sem a presença do Espírito Santo, ou você desviado, tomando cachaça lá no meio da rua, irmão. Deus me levantou, foi para te ajudar. Olha, eu não quero saber o que está acontecendo na tua vida. Cara, é evidente que eu não posso deixar subir aqui no altar, mas eu nunca vou desistir de você. Diga agora a Deus: eu vou lutar pela tua vida, eu vou orar, eu vou jejuar. Eu tenho certeza que um dia você vai chegar e dizer: pastor, muito obrigado, pastor, porque Deus me libertou. Por não ter desistido de mim. Eu não vou desistir de você. Tem a pastorinha. Quantas vezes a pastorinha se desviou? Aí ela chegava: pastor, me ajuda, eu estou pronto para te ajudar. Irmão. Escuta o que eu estou dizendo. Vai entrar muitas pessoas que saem dessa igreja. Muitos vão chegar aqui e dizer: pastor, me perdoe, me ajuda, eu estou pronto para te ajudar. Escuta o que eu estou dizendo. É porque eu não converso muito, não posso conversar, mas já tanta gente que saiu daqui, irmão, que manda carinho de tristeza e se arrependeu porque saiu. Você não tem nem ideia. Tem muitas pessoas, irmão, que já não entraram aqui porque a prepotência não deixa, mas o coração está louco para voltar para cá. Porque essa igreja, ainda que ela seja uma igreja dura, mas é uma igreja que tem amor, você sabe disso? Até para disciplinar uma pessoa, meu irmão, é uma rodeia. Eu chego por ali, meu irmão, você sabe, né? Você vê que quando Davi ele foi disciplinado naquela época, ele falhou, bichinho. Eu vi ele chorando aqui, sentado nessas cadeiras.
Aí chegava chorando, me abraçando, pastor, será que Deus ainda me quer? Será que o Espírito Santo vai desistir de mim? Eu disse, vai não. Como ser humano, meu filho, você falhou. Mas Ele é o Deus da misericórdia. Diga glória a Deus. É o Deus. Sabe o que é que Deus ama? É quando você reconhece. A Bíblia diz que quem reconhece e deixa, alcança a misericórdia. Então, por ele ter reconhecido os seus erros, por ele ter aceitado a disciplina, irmão. Olha esse menino hoje. Olha a transformação de Davi. Davi vivia dentro de um quarto latindo como um cachorro. Tomava remédio controlado, passava 3 dias dormindo, era obrigado a derrubar a carreira. Você chegava lá, ele ficava olhando para a sua cara e ficava assim, olha. Olha Davi hoje. Mas se eu tivesse olhado no problema de Davi, se eu tivesse olhado para a dificuldade desse menino, ele estaria hoje como obreiro abençoado. Esse menino expulso demônio. Ninguém pode dar nada para o Davi, mas você entender a unção que esse menino tem. As pessoas veem cara, mas não vê o coração. Irmão. Esse menino tem um coração de ouro. Esse menino, ele tem o Espírito Santo nele. Pastor, como é que o senhor conhece? Pelo fruto dele. Olha o caráter de Davi. Davi é como uma criança, mas olha o caráter que esse menino tem. Caráter para dar muita gente. Depois das quedas de Davi, tu prestou atenção à moral que ele tem hoje? Agora, se eu tivesse desistido de Davi, se eu tivesse não dado mais uma oportunidade a esse menino, irmão, é um ótimo obreiro, é um menino, irmão, que quando você chega aqui, as portas já estão abertas dessa igreja, porque ele é o primeiro que chega e é o derradeiro que sai deste lugar, irmão. Ele é uma pessoa que foi levantada pelo Espírito Santo para ajudar esta obra, ainda que alguém não dê nada por ele, mas eu olho para ele, eu vejo ele dando o homem de Deus. Mas se eu não tivesse dado chance a ele, você sabe quantas vezes Lucas caiu? Você sabe quantas vezes esse menino caiu? Desde o começo dessa obra, esse menino foi disciplinado 2 vezes. Quando eu ia orar a Deus, sabe o que é que Deus falava para mim? Não desista dele, porque ele vai ser um grande homem. Se você olhasse para a vida de Lucas foi um obreiro que deu mais trabalho dentro dessa igreja. Ao olhar de muitos, disse, não abandona ele não tem jeito mais não. Mas eu não posso desistir de você. Eu não posso desistir de Lucas. Cacá, no começo da fé dele também, chegou um momento que ele passou crise. Cacá, ele manifestou uma vez em casa e ele manifestou uma vez em cima do monte. O diabo estava com tanta raiva. E Cacá conversando comigo disse, pastor, vou descobrir uma coisa. Eu não quero nem que o senhor fale para ninguém, não, mas isso é para testemunha. Quando estava em cima do monte, quando ele estava com a mente destruída, em cima do monte, que era o dia da libertação dele, o demônio colocou na mente dele para ele dar uma voadeira em cima do monte. Era aquela voz dizendo, Chico, pastor, deu uma voadeira nele. Por mais que o diabo falava no coração dele para ele, agora imagina você em cima do monte e o diabo soprando no teu coração, dando aquela vontade de você dar um coice no pastor. Mas na hora que o Espírito Santo me usou, o Espírito Santo pegou esse menino em cima do monte, ele babava como um cachorro. Aquele espírito imundo saiu para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E hoje Cacá é um grande obreiro, irmão. Hoje Cacá é um grande obreiro. É um homem de Deus. Então veja que nós temos irmãos que andar no Espírito, que agora eu estou tentando descer, mas eu não estou conseguindo. É Deus falando. Então, não olha para o seu amigo, não olhe para o problema do seu irmão. E a Bíblia diz: se tu vê teu irmão em pecado, não fale mal dele.
vá até ele, convença ele, e se conseguir convencer, você cumpriu a multidão de pecado e ganhou o seu irmão para Jesus. A Bíblia manda nós ir até a pessoa. Se eu tenho algo acontecendo aqui, eu vou até ela. Irmã Santinha, olha, eu vi a senhora tomando uma cachaçinha. Não faça isso não, Jesus te ama. Pastor, irmã, eu estou fraco. Eu quero te ajudar, você deixa eu te ajudar. É isso aí que você faz. Mas nós estamos pior. E a Bíblia diz que com a medida que você medir o seu irmão, você vai ser medido, você sabe disso? A misericórdia que você tiver com o teu irmão, no dia que você falhar, Deus também vai ter com você também, sabe disso? Mas na medida do rigor que você tiver com o teu irmão, no dia que você falhar, Deus também vai ter rigor com a tua vida. Então eu aconselho o seguinte: ame. Coloque o primeiro fruto do amor na sua vida. Diga glória a Deus. Pastor, mas amar e aceitar erro dos outros? Não. Porque eu amo vocês e não aceito o erro de vocês. Mas amar é não aceitar o erro, mas ajudar você a consertar o erro que você fez. Isso é o verdadeiro amor. As igrejas por aí afora estão dizendo assim: não, olha, o irmão se converte hoje bebendo, fumando, rapagando. Não joga em cima do altar, que é para o irmão se cortar em céu, por cara, vai matar o irmão. Porque vai subir no altar de pecado e a mão de Deus vai pegar o irmão e destruir com a vida do irmão, porque o pastor não vigilou e não deu oportunidade se a pessoa está liberta. Eu poderia colocar muita gente em cima desse altar aqui, mas porque eu não fiz? E por que eu não faço? Porque aí eu, sabendo que o irmão está em pecado, se eu fizer isso, Deus não vai culpar mais o irmão, Deus vai culpar agora é o pastor. Então, amor, o pai que ama seu filho, corrige o seu filho. Mas o pai que não ama seu filho, não está nem com a vida do seu filho, com o futuro do seu filho, o que é que ele faz? O menino chega com brinquedos dos outros. Oh, meu filho, tu achou esse brinquedo? Foi na calçada, mamãe. Vá deixar onde você achou. Se você trouxer aqui algo, outra vez você vai apanhar, vou dar uma surra grande, viu? E se ele roubou, pegue pelo braço, chega na casa do vizinho, está aqui, vizinho. Me perdoe porque meu filho pegou o brinquedo do seu menino, mas lá em casa é criado com respeito, diga glória a Deus. Chega em casa, dá uma borrachada no menino, olha, outra vez que você for, essa foi 12 chineladas, mas agora vai ser 24. O menino vai pensar 3 vezes antes de roubar o brinquedo dos outros, sim ou não? Mas no dia que ele chega com o brinquedo que você aceitou, pode esperar. Ele vai roubar um brinquedo hoje, amanhã vai roubar outro, depois vai chegar com a moto, depois vai chegar com o carro, porque seu filho vai crescer um ladrão. Então corrige os seus filhos enquanto pode. Ensina o caminho de Deus enquanto não com o pescoço do filho, porque depois que crescer, o pai não consegue mais dominar o seu filho. Diga glória a Deus. Quantos estão entendendo o que Deus está falando hoje? Diga glória. Deus está falando de que hoje? O que é que Deus está orientando hoje? Estão lembrados? Deus está falando de que jogo? Certo. Deus falou, observa, se você prestar atenção, a primeira coisa que Deus falou é sobre como você chegou aqui na igreja. Se você veio com coração de adoração, ou se você veio participação do culto. Se você deixou seu problema no altar, ou se você permanece com ele em você. Outra coisa que Deus, Ele nos orientou acerca do perdão. Observa que Deus está falando em muitas áreas de Deus. Acerca do perdão. Acerca de ajudar seu irmão quando está fraco. Você acredita que quando vocês falam um culto ou outro, já fico preocupado com vocês? Meu Deus, o que está acontecendo? Não é que eu esteja te julgando. É porque a gente começa a se preocupar. A gente começa a ter preocupações. Meu Deus, o que está acontecendo com o meu irmão? Por que ele não está conseguindo chegar? Por que ele não está conseguindo chegar? Está acontecendo, ainda que você esteja bem, mas o pastor fica preocupado com você.
Muitas vezes bate até a vontade de ir na sua casa. Mas muitas vezes a gente tem, vamos dizer assim, sabedoria para não ir. Porque pode o irmão dizer, oxe, o pastor está pensando que eu estou desviado. E até nisso eu tenho que ter sabedoria. Ah, pastor, não é porque eu faltei 2 dias que eu estou desviado, não. Então por isso, irmão, que ser pastor não é fácil. Por isso que Deus deixou passar 25 anos passando em igreja, aprendendo muita coisa, para quando Deus entregar uma igreja na minha mão, eu ter sabedoria para não matar vocês. Então por isso, irmão, que nós temos que andar no Espírito. Diga agora, Deus, porque aprenda uma coisa, quando você anda no Espírito, você tem um discernimento. Você consegue discernir as coisas. Você consegue discernir quando o diabo está armando uma cilada para você. Hoje eu estava no banheiro para tomar banho. Eu coloquei minha cabeça na parede e eu disse, Senhor, tem muito trabalho para mim, Senhor. Eu senti muitos trabalhos que eu estou fazendo com o pastor. É tanto que você fala, não, pastor, isso é coisa da tua cabeça. Mas se eu disser a vocês que uma mãe de santo, ela foi até Lucas e disse a Lucas que os demônios, diz que enquanto não matar o pastor, enquanto não destruir o pastor, eles não vão se sossegar. Quem se lembra aqui quando aquela mulher chegou de São Paulo, o próprio demônio da mulher disse assim, eu já fiz mais de 1000 trabalhos para você. Eu só não matei você, não desejo, coisa não. Eu só não matei você, não destruí você porque os trabalhos eu mando, mas não funciona, não dá certo. Esse Deus que não serve de livra, mas senão eu já estava morto. Então entenda que hoje, quando eu estava lá em casa, eu senti trabalho, irmão, fazendo com o pastor, para derrubar o pastor, para parar o pastor, para deixar o pastor sem força espiritual. Para tirar a visão de Deus da minha vida, você está por fora, irmão. É muito investimento. Mas aí eu encostei a cabeça na parede e eu comecei a fazer um clamor, Senhor, afasta de mim esses trabalhos. Senhor, destrói esses trabalhos, Senhor. Que não tenha poder sobre a minha vida, que não consiga me frear, me parar. E o Espírito Santo, ele não viu a minha oração. Mas você não tem ideia o peso, você não tem ideia os ataques, você não tem ideia o que vem para me tentar me destruir, irmão. Mas o Espírito Santo sempre me livra, ele sempre afasta. Porque eu tenho uma missão aqui na cidade de Jericó, irmão, que Deus levantou essa igreja em Jericó, não foi para outra coisa, não foi para envergonhar muitas que não estão mais servindo a Deus. Muitas que estão levando e por brincadeira, que deixaram o pecado subir em cima do altar, que deixaram a imundícia. Essa é a única igreja da cidade de Jericó e na região, irmão, que ainda ora e demônio se manifesta, pessoas são curadas, as pessoas não creem mais em milagre, as pessoas não creem mais em cura, as pessoas acham que a igreja que agora manifesta o demônio já não é mais de Deus, irmão, porque envergonha as outras. Me diga qual é a igreja na cidade de Jericó aqui que já fechou 600 de feitiçaria. Não tem, irmão, é essa aqui. Me diga aqui onde é que demônio aqui sai virando cadeira, bagunçando aqui dentro. Você vê demônio bagunçando aqui dentro? Vê? Mas tem lugar que o demônio manifesta rápido. Pega no pescoço do pastor, rasga a roupa do pastor, dá na cara dos obreiros. Aliás, tem igrejas que o demônio nem se manifesta. Teve pessoas que saíram daqui que manifestavam, chegou outras igrejas e dizem assim, pastor, por que é que eu cheguei na igreja de fulano de tal e eu lá não acontece nada comigo? Tem a diferença da igreja do azeite para quem não tem azeite, diga glória a Deus. Aqui Satanás não se esconde não, diga glória a Deus. Aqui nós você se lembra quando aquela velhinha manifestasse, eu não consigo se esconder porque vocês cutuca até eu me revelar. Aqui nós cutuca mesmo. Aí como é que cutuca? Domingo em jejum. Como é que a gente cutuca? Toda noite em vigília.
Como é que a gente cutuca? Pregando doutrina. Como é que a gente cutuca? Andando em santidade. Como é que a gente cutuca? Fila de oração. Aí o diabo não aguenta não, meu irmão. Ele tem que se revelar. Diga glória a Deus. Ele não tem como se esconder aqui dentro não, irmão. Não tem. Porque nós andamos no Espírito. Diga agora, esse pastor aqui, esse pastor anda no Espírito aqui, não é na carnal. Porque se esse pastor fosse carnal aqui, você não via acontecer nada aqui dentro não. Aqui era, você não via demônios se manifestando, pessoas sendo curadas de câncer. Várias pessoas já foram curadas de câncer aqui dentro. Epilepsia. Eu posso aqui fazer um ponto só de testemunho. Você vai ver aqui várias pessoas que foram curadas de doenças malignas. Pessoas que viviam presas em farmácia e hoje estão libertas. Mas por quê? Porque nós vivemos no Espírito. Enquanto essa igreja estiver no Espírito, você vai ver milagres de Deus acontecendo aqui. Enquanto essa igreja estiver espiritual, você vai ver aqui, irmão, o diabo sendo envergonhado lá no centro de Macumba, Pombagira, para esses demônios lá canta de galo, mas aqui tem que cantar de galinha. Diga glória a Deus. O Espírito do homem buscará fazer a vontade de Deus, enquanto a sua carne buscará o quê? A pecar. Então entenda. Quando você perceber que você está se inclinando para o pecado, é porque você já está carnal. Você não está mais espiritual. Pastor, mas tem chance de eu voltar a ser espiritual? Tem. Comece a reconhecer seus erros. Primeiro passo para Deus mudar você: reconhecimento. Reconheça que tu faz de errado. Porque se você faz algo de errado e você acha que você está certo, me explique quando é que Deus vai mudar você. Porque o primeiro passo, o arrependimento não vem de Deus, o arrependimento vem do homem, vem da mulher. Então é você que tem que se arrepender, não é Deus. Ele já fez a parte dele lá na cruz do madeiro, sim ou não? Agora você que tem que se arrepender. Olha, reconheça. Ah, pastor, eu chamo palavrão dentro de casa. Ah, você já pediu perdão e deixou? Já pediu perdão e deixou? Pastor, eu sou uma mulher brigona. Você já reconheceu, pediu perdão a Deus e deixou? Pastor, eu gosto de fofocar. Você já pediu perdão a Deus e deixou? Pastor, eu fumo ainda. Já pediu perdão e deixou? Pastor, eu ainda gosto de música mundana. Você pediu perdão e deixou? Ou você ainda curte uma música mundana? Se lembra do arrependimento? Arrependei-vos e convertei-vos para que os vossos pecados sejam o quê? Perdoados. Porque não tem como servir a dois senhores, tem? Se eu tiver errado, pode dizer, não, pastor, o senhor está errado. Nós temos como servir a dois senhores. Mas é escolha. Porque quando você aceita Jesus de verdade, irmão, a Bíblia diz que é impossível você voltar ao pecado novamente. É impossível. Você cria nojo. Você se sente mal quando você faz coisa errada. Você não aceita mais. Eu sou de Cristo. Cristo mora em mim. Eu estou com Cristo e Cristo está comigo. Você tem uma nova mudança. Um novo, a tendência sua é melhorar cada dia. É mudar. Mas quando você se acomoda no seu pecado, nos seus erros, sabe quando é que você vai se encontrar com Deus? Nunca. Quando você se acomoda nos seus erros, sabe quando é que você vai deixar de chamar palavrão? Nunca, porque não há mais temor dentro de você. Porque quando você está espiritual, que você faz qualquer coisinha que entristece o Espírito Santo, você não consegue comer, você não consegue orar. Enquanto você não pede perdão a Deus, há algo dentro de você que te machuca. É Deus dizer, ei, tu errou, tu falhou. Pede perdão, me chama, me clama, busca-me novamente, porque eu quero te perdoar. É Deus ainda dando uma chance de você se levantar. Diga agora a Deus. É Deus dizendo, olha, você errou, você falhou, você caiu. Mas Ele está dizendo, deixa eu te levantar hoje. Deixa eu te levantar. Você está no fundo do poço, mas pega na minha mão, deixa eu tirar você daí de dentro. Mas muitas pessoas, Deus estende a mão para ajudar, mas não querem ajudar. Permanece na falha, permanece no pecado. Não reconhece os seus erros.
Você viu o nosso irmão Arthur? Ele chegou nessa igreja aqui fumando, bebendo. Aí conversando mais vezes, pastor, olha, eu já deixei de beber, já deixei de fumar. Você se lembra quando a esposa dele estava manifestada que o demônio falou pela boca dela, dizendo que ele estava bebendo, fumando e botando para beber? Aconteceu. Vai destrói a vida dele, vai destrói o casamento dele. O diabo ameaçou e cumpriu o que ele estava ameaçando. Mas foi uma aula, foi uma escola, ele precisava passar por isso, sentir a dor da perda, sentir que realmente o mundo espiritual não é brincadeira. E agora está levando as coisas sérias. Então, irmãos, Deus ele trabalha da forma como Ele quer. Você vê, tem um esposo que nega, ele lê Bíblia em casa, ele louva a Deus, ele é um crente. Ele foi fazer visita mais eu lá no sítio, na casa da sogra dele. Mas quando você pergunta a ele, quer Jesus? Ele diz que não. Mas eu vou desistir dele? Não, eu vejo ele aqui, irmão, louvando a Deus. Eu vejo ele como um grande homem de Deus, irmão. Se eu olhar para ele hoje, com um olhar carnal, eu vou ver ele como uma pessoa natural. Mas se eu olhar para o projeto de Deus na vida dele, ele já aceitou Jesus, ele vai se batizar e vai ser homem de Deus. Diga agora a Deus. Isso é fé, irmão. Você acha que esse menino está aqui porque ele quer? Não, é o Espírito Santo que está trazendo ele. Porque por mais que ela tentasse trazer ele, a força traria? Não. Então Deus está trabalhando na vida dele. Diga agora. A gente vê o esposo de Camila. Se encostava com o carro ali na frente, ele pisava dentro da porta da igreja. Era, não é? Onde é que ele está? Aqui dentro. Vai se batizar. Mas se nós olharmos para ele, você não tem jeito para ele. Por isso que Deus está falando aqui hoje. Olhe com um olhar espiritual. Diga agora a Deus. A nossa função é pregar. Agora libertar é Deus. A nossa função é pregar. Agora mudar a pessoa é Deus. A nossa função é pregar. Mas o arrependimento que coloca dentro do coração do homem é a presença do Espírito Santo. Diga agora a Deus. Então nunca tente ajudar as pessoas, libertar as pessoas que você vai atrapalhar Deus. Olha para o Senhor e diga, nunca tente libertar as pessoas. Porque se você fizer isso, você vai atrapalhar a libertação de Deus. Você não pode nem se libertar ou eu estou mentindo. É Deus que te liberta. Então vamos lá. Gálatas, né? Quer dizer, digo porém, andai no Espírito e não cumprireis a concupiscência de quê? Da carne. Esse andar em Espírito é você andar na palavra. Tudo que você for fazer, consulte a palavra. A palavra eu posso fazer ou não posso? É certo eu como cristão fazer ou não? Palavra, eu posso andar com uma roupa bem curtinha no meio da rua, mostrando a bunda, a palavra vai dizer, não, meu filho, não pode. Porque você é espiritual, você não é carnal. A palavra, eu posso botar um gato de energia lá em casa, a palavra vai dizer, não pode, meu filho, porque você é espiritual, você não é carnal. Os carnal pode botar, mas o espiritual não pode. Palavra, eu posso tomar uma para dormir, para se levantar, para almoçar. A palavra vai dizer, olha meu filho, quem anda no Espírito não pode, mas quem está na carne pode. Palavra, eu posso jogar free fly. A palavra vai dizer, não meu filho, olha, quem é de Deus não pode, quem é espiritual não pode, mas os carnais não podem. Palavra, eu posso ser uma pessoa cheia de mágoa. Aí a palavra diz, olha filho, aqueles que têm o Espírito têm que ter amor, mas os carnais podem. Então, quando você consulta a palavra ela fala com você o que você pode, o que você não pode. Palavra, eu posso ir no centro de Macumba, buscar alguma orientação nos Espíritos. Aí a palavra diz, não, você que é espiritual, você tem o Espírito Santo que ele pode falar contigo e dar resposta. Mas os carnais podem ir para o centro de Macumba.
Você falava, eu posso me ajoelhar diante de Deus, de imagem de escultura, de santos falando tal, aí diz, olha, quem é espiritual só pode se prostrar ao Senhor Jesus, mas os carnais podem. É fácil você entender isso. Palavra, eu posso ser uma pessoa que chama muito palavrão dentro da minha casa, amaldiçoa, joga praga nos outros. Os espirituais abençoam, mas os carnais amaldiçoam. É fácil você entender isso. É fácil você compreender isso. Há uma diferença entre o crente, diga comigo, há uma diferença entre o crente e o cristão. Diga comigo, porque o crente, ele conhece a Deus, sabe de Deus, mas não obedece a Deus. E o cristão obedece. Então há uma diferença entre o carnal e o espiritual. E há uma diferença antes de começar o culto, que terminou o culto agora. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.